é Ananda Martins. Esse é mais um episódio do Green TI Summit promovido pelo Sindifor. Temos o patrocínio do Sebrae Nacional, Faria Braga Advogados Associados e a CR Soluções Tributárias, apoio oficial do Governo do Reino Unido, Governo Americano, Secretaria de Meio Ambiente do Governo de Minas, Fundação Dom Cabral, Eco Business Solution e FIENG. Eu estou aqui representando o Impact Hub BH, que é uma rede de empreendedorismo e impacto global. E hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas e a economia de carbono zero. Para falar sobre esse tema, eu quis convidar dois parceiros nossos aqui da rede, que são super especialistas no tema. O primeiro é o Leonardo Venec. Ele é gerente nacional e um dos sócios da IKEA Consult, uma empresa franco-brasileira, que é uma consultoria de estratégia e inovação especializada em energia e meio ambiente. E o segundo é o Fernando Campos, que é coordenador de projetos e programa da Climate Ventures, que une as esferas do clima, negócios e inovação para alavancar a economia de baixo carbono. Oi, meninos, bem-vindos à conversa. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Já começo agradecendo pelo convite aqui, pela oportunidade. Eu sempre fico nervosa em começo de conversa, mas depois a ideia é que seja um bate-papo e que a gente possa trazer um pouco de luz para esse tema, assim. Então, eu queria começar pelo começo, que é vocês se apresentando e falando um pouco do olhar que vocês trazem para a conversa. Bom, eu vou começar. Eu sou o mais velho, então eu vou começar, viu, Fernando? Bom, a Ananda já apresentou um pouquinho, né? Eu sou diretor da iCare, é uma empresa de consultoria fundada em 2008, fundada na França inicialmente, mas a gente já trabalha aqui no Brasil já desde 2010. E o nosso grande objetivo é ajudar os nossos clientes no desenho, na construção, na implantação, no monitoramento e no acompanhamento de uma estratégia clima, ou seja, você integrar ao seu modelo de negócios, no caso do setor privado, as suas políticas públicas, no caso do setor público, e as suas decisões de investimento e o seu modelo de investimento, no caso de instituições financeiras, que são os três grandes clientes que a gente tem. Então, o papel da iCare é um pouco ajudar esses clientes a integrar a variável clima e entender como que o clima interfere no seu modelo de negócio, nas suas políticas públicas e nas suas opções de investimento, em direção a essa economia de baixo carbono e mais resiliente, que a gente vai conversar um pouquinho aqui ao longo do bate-papo. Perfeito. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui também tendo essa conversa com vocês. Bom, como a Ananda disse, meu nome é Fernando, trabalho na Climate Ventures. A Climate Ventures é uma organização do terceiro setor que promove o empreendedorismo e a inovação climática. Então, o nosso objetivo dentro da Climate é ser uma organização estruturante do ecossistema, certo? Onde a gente tenta trazer a inovação e o empreendedorismo como ferramentas de solução para os desafios climáticos que enfrentamos hoje, tá certo? Acho que isso é um pouco, né, bem breve aqui, mais durante a conversa a gente pode explorar o que é esse tal do empreendedorismo climático e como que a gente trabalha com esse setor, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Ananda? Oi, gente, obrigada. Léo, vou começar por você. Quando a gente fala de mudanças climáticas e economia de carbono zero, do que a gente está falando? Só essa pergunta já dava o bate-papo inteiro, né? Não dá para a gente responder aqui durante meia hora, né? Você tem 2 minutos. 2 minutos, né? Bom, a gente talvez possa começar falando um pouquinho do que são essas mudanças climáticas e o que é essa questão de carbono, né? Por que a gente fala tanto de baixo carbono? Bom, basicamente, todas as nossas atividades, tudo que a gente desenvolve enquanto humanidade, emite, direto ou indiretamente, gases que interferem no sistema e no equilíbrio terrestre, né? Como a gente aprendeu lá no segundo grau, né? Existe uma capa de gases que envolve a Terra, que é o que permite exatamente que o calor que chega do Sol esquente essa atmosfera e que a vida se desenvolva como se desenvolveu ao longo dos últimos bilhões de anos, né? Esses gases que estão em volta da Terra são basicamente vapor d'água, a princípio, né?
que causa esse efeito que a gente chama de efeito estufa natural, né? Então, o Sol chega da Terra, transforma-se em calor aqui refletido pela superfície da Terra e permanece dentro da atmosfera, capturada por esse vapor d'água. Ocorre que existem outros gases que também produzem o mesmo efeito, além do vapor d'água, né? E grande parte das nossas atividades humanas emitem, direto ou indiretamente, alguns gases que permanecem na atmosfera e capturam, retêm mais calor do que a Terra originalmente estava preparada e programada para reter. É o que a gente chama de efeito estufa adicional, ou seja, são gases que estão retendo mais calor na atmosfera e, com isso, esquentam não só a atmosfera como um todo, mas, sobretudo, os oceanos, e provocam um certo desequilíbrio em alguns sistemas terrestres, né? Que gases são esses, né? E por que a gente fala tanto de carbono? Basicamente, as nossas atividades humanas aqui, a gente utiliza bastante, ou quase que para todas as nossas atividades, a gente utiliza combustíveis fósseis, né? A nossa economia e a nossa estrutura de sobrevivência aqui na Terra depende muito da queima de algumas matérias orgânicas, né? Dentre eles o petróleo, por um lado, e, por um outro lado, o grande ritmo de desmatamento que o ser humano provocou ao longo de sua história aqui da Terra, né? Então, as queimadas que a gente provoca nas florestas, todo o combustível que a gente queima direto ou indiretamente para geração de energia, para deslocamento, a gente está queimando combustíveis fósseis, e nesse processo de combustão é liberado gás carbônico ou elementos originados, estruturados dentro da cadeia do carbono. E por isso a gente fala tanto de economia de baixo carbono, é exatamente isso, né? Seria uma economia que dependa ou que emita menos gases de origem do carbono na atmosfera para impedir que esse processo de aquecimento aumente continuamente, como a gente vem vendo muito, sobretudo nos últimos 150, 200 anos aqui da Terra, né? Então, quando a gente está falando de uma economia de baixo carbono, e a gente vai detalhar aqui um pouquinho, é isso, é a gente repensar um pouco do nosso modelo, do nosso sistema de vida mesmo, né, humana, que hoje é muito assentada nessas fontes de base fóssil, e que a gente consiga estabelecer aqui uma forma de permanecer nesse planeta menos dependente e, portanto, emitindo menos gases, para que esse processo de efeito estufa não entre num ciclo que ultrapasse um limite, que seria o limite suportável pelo planeta, né? Então, um pouco do retrato aí dessas condições físicas, biológicas, sociológicas e antropológicas dessas mudanças climáticas que a gente vem provocando. Em poucos e aí, minutos, a gente vai mergulhar arrasou. um pouquinho para a gente conversar. Foi doido porque, pesquisando assim para vir conversar com vocês que são super especialistas sobre isso, eu vi que a gente já não tem mais tempo para ficar só diminuindo, né? A gente já está num lugar que a gente tem que regenerar, revitalizar, assim, fazer pelo que a gente e pelo que os outros já fizeram, né? E aí, pensando nisso, Fernando, qual que é, primeiro, né, esse conceito de empreendedorismo climático e qual que é o papel da inovação nesse mercado, nesse mundo? Bom, acho que assim, empreendedorismo climático não precisa necessariamente ter uma conceituação assim muito clara, né? Ele já se diz por si só, mas eu acho que vale a pena resgatar o porquê que a gente trabalha em empreendedorismo climático, não tanto o conceito, né, por assim dizer. Porque isso daí que o Leonardo colocou na resposta dele é muito interessante. Vocês percebem que existem as causas, são essencialmente econômicas, né, as causas da mudança do clima, porque existe o nosso sistema econômico que é altamente dependente da queima de combustíveis fósseis ou da mudança do uso do solo, tá certo? E essas causas econômicas estão gerando essas mudanças climáticas. Isso é muito importante o que ele pontuou. E é importante daí dizer também que toda essa discussão que acontece, que é há cerca de 30 anos, vamos dizer agora, né, desde 92, talvez um pouco antes, de uma maneira assim um pouco mais difusa, uns 40 anos, ela sempre foi muito dominada pelo setor governamental, tá certo? Então sempre foram muitos governos de países discutindo isso e tentando entender, o que nossas políticas econômicas podem fazer para, né, combater as mudanças do clima. Quando a gente fala de empreendedorismo climático, então daí o que a Climate Ventures trabalha por que não trazer esse mundo do empreendedorismo para buscar as soluções para os nossos desafios climáticos? Essa foi a nossa pergunta. A gente entende, sim, que tem os governos, né, tem esse papel
super relevante de dar estrutura jurídica e econômica para que as empresas funcionem, mas a gente percebe, de maneira até mais recente, o quanto que esses ecossistemas de inovação, essas startups que surgem nos vales do silício da vida, elas trazem soluções inovadoras para resolver problemas de maneira rápida e eficiente. Então a gente começou a pensar, poxa vida, então vamos fomentar esse empreendedorismo climático para que essas startups olhem para o desafio climático e forneçam soluções rápidas e eficientes para o tamanho do desafio. Então, o empreendedorismo climático é basicamente isso, né? As startups, né, trazendo soluções para esse nosso desafio. E por que inovação? Porque, igual o Leonardo colocou, nós precisamos reinventar o nosso sistema econômico, e inovação está em tudo. Aí, então, assim, quando ele diz que a gente precisa encontrar modos de produzir emitindo menos carbono, o encontrar modos de produzir e emitindo menos carbono é inovar. Eu posso ter uma inovação gradual, eu posso ter uma inovação disruptiva, mas isso são inovações que a gente precisa inserir no seio do nosso sistema econômico para poder avançar em direção a essa economia de baixo carbono, de zero carbono, né? Então, esse é o papel da inovação atualmente, né? Eu amo. Léo, e aí pegando um gancho nisso, assim, a gente sabe que enquanto sociedade civil a gente tem os nossos, as nossas responsabilidades, né, sociais e ambientais. Não sei se a gente tem tanta consciência disso, mas quando você vai fazer pesquisa, os principais dados sobre emissão de carbono, essas coisas, são de empresas privadas e até empresas estatais. Assim, eu peguei alguns dados que são meio chocantes, que tem um relatório que mostra que 1/3 dos gases de efeito estufa soltos na atmosfera desde 1986 são ligados a 20 empresas, né? E delas 12 são estatais e 8 são... E aqui não é um ponto de julgamento necessariamente, mas de entender que, igual o Fernando falou, né? O governo sempre teve dentro das discussões, puxando essas discussões a nível global e com políticas públicas também, dependendo ali do país. Mas, para além da inovação e do governo, eu percebo, assim, no Hub, as empresas privadas sendo convidadas cada vez mais a se responsabilizar e a olhar isso também como uma questão tanto de negócio, como um problema também deles, como agente participativo da sociedade. Para você, como que é essa visão das empresas privadas? Eu acho que é bem na linha do que vocês estão colocando, né? Eu acho que essa discussão ela vem acontecendo no âmbito do setor público, no setor governamental. Eu até vou expandir aí dos últimos 30, dos últimos 50 anos, né? Porque desde a década de 70 a gente já fala sobre isso e esse discurso começa a ganhar tração a partir dos anos 90, né? Com esses compromissos. E a gente culmina em 2015, quando governos praticamente do planeta todo assumem compromissos formais de redução de suas emissões, né? E define metas. Então, o Acordo de Paris prevê isso. A gente tem agora, no final do ano, mais uma rodada, né? Mais um encontro ligado ao Acordo de Paris, onde os países vão ser convidados a mostrar o que eles fizeram nos últimos 5 anos, né? O acordo passou a valer, sobretudo agora a partir de 2020, então já está na hora de começar a mostrar resultados. Só que esses resultados, eles são, por um lado, bastante ambiciosos. Alguns países apresentaram metas bastante ambiciosas de redução, por outro, insuficientes, né? Então, a gente tem alguns estudos que demonstram que, mesmo que todos os compromissos que foram assumidos pelos países no Acordo de Paris sejam atingidos, a gente ainda não tem redução suficiente para reduzir as emissões de gases de efeito estufa como a gente precisa, né? A gente tem uma meta aí de aumento de, no máximo, 2 graus da temperatura média do planeta em comparação com a era pré-industrial, né? E a gente já aumentou cerca de 1,1. Então, a gente teria um gapzinho aí de 0,8, 0,9 para poder aumentar. Se todos os países assumirem conseguirem implantar os que se comprometeram, ainda assim não é suficiente. E o país sozinho não é capaz de fazer isso. O poder público sozinho não é capaz de fazer isso. É necessário que o setor privado entre, porque é isso que você está falando. No final das contas, grande parte das emissões estão ligadas realmente à nossa produção, né? À nossa geração, ao nosso sistema econômico. Então, é essencial que as empresas se comprometam também. E isso vem acontecendo, isso vem ficando cada vez mais visível, né? Dessa necessidade
não só de participação, mas também de investimento, né? E a participação, inclusive, do capital privado nessas políticas. Não é à toa que a gente está começando a ouvir falar muito aí de ESG, vocês já devem estar ouvindo falar, isso deve estar chegando em vocês, está aparecendo no intervalo do Jornal Nacional, né? Então, assim, já virou um tema, que é exatamente as empresas começarem a assumir esses compromissos e a colocarem dentro do seu modelo a preocupação sobre impacto, né? Não só analisar o risco a que a empresa está exposta, normalmente as decisões de investimento são muito baseadas em análise de risco, mas agora também você olhando para o outro lado, qual é o impacto que você causa e como é que você pode mitigar isso. E entre esses impactos ambientais estão as emissões, está a pegada de carbono. Então, é um retrato muito claro, assim, a gente, só com os compromissos do setor público, a gente não vai conseguir chegar no cenário previsto do Acordo de Paris. É preciso agressividade, é preciso que as empresas participem e é preciso a gente repensar o nosso modo de produção, o nosso modo de vida, né, de uma maneira mais ampla, e de consumo e de comportamento no nível individual. Então, assim, eu acho que a gente tem 3 grandes esferas aí, cada um com a sua responsabilidade, são todas bastante grandes, né, do nível individual ao nível coletivo, passando por essas responsabilidades e o papel do setor privado. Ótimo. E aí, assim, já linkando com o Fernando, que é muito que o trabalho que a Climate Ventures faz, o que a gente percebe é que esses atores, ou essas três esferas, elas fazendo por si só caminhos isolados, ela não tem uma efetividade, assim. Então, qual é a importância que você vê, Fernando, de ter movimentos, de ter instituições que fazem esse trabalho que a Climate faz de interseccionalidade, né, de trabalhar os setores em conjuntos, assim, porque as empresas privadas por si só, elas não vão só tomar decisões de isso. Então, qual que é a importância de ter esse link entre os setores? Isso vai muito como esses problemas, né, esses desafios, eles são globais e complexos, né, as soluções, elas têm que ser soluções que a gente chama de soluções sistêmicas, né? Então, não são soluções pontuais, mas soluções onde a gente consiga alterar o modus operandi do sistema. E essas soluções sistêmicas, elas necessitam, né, de organizações que anteriormente seriam, né, talvez, vamos colocar assim, inimigas, para que elas trabalhem junto em prol de um propósito comum que é maior que elas, muitas vezes, entende? Então, o que a Climate Ventures faz é justamente mostrar que, independente do teu modelo de negócio, independente do setor que você atua, independente, né, se você é terceiro setor, governo, empresa, existe um propósito maior pelo qual nós devemos buscar uma solução conjunta. E cada qual com a sua própria responsabilidade, que nem o Leonardo colocou, mas também não apenas com a sua responsabilidade, mas também com a sua capacidade de resposta. O que é o que eu posso fazer nesse momento? Eu entender o que é o meu papel e, em cima desse meu papel, eu conseguir executar em complementariedade com os outros atores, tá certo? Então, quando a gente fala ações que são multissetoriais, é a gente colocar todo mundo, né, no mesmo barco e fazer com que eles conversem e que eles percebam que estão no mesmo barco. Acho que não é nem conversar, mas é bem isso, perceber que estão no mesmo barco, percebendo que estão no mesmo barco, como cada um pode pegar o próprio remo e remar na mesma direção, tá certo? Então, essa é a necessidade da gente fazer esses trabalhos multissetoriais, para que possamos, né, cada qual destravar dentro do seu quadrado as ações para esse propósito maior, entende? Então é nessa linha. É claro que as ações de solução sistêmica, elas são um pouquinho mais complexas e demoradas, né, do que essa resposta que eu dei, mas esse é o porquê que a gente trabalha dessa forma. É só para a galera entender mais ou menos porque aqui no Hub a gente vê muito esse trabalho de colaboração e de uma visão, visões incomuns entre atores distintos, né? Porque a gente acredita que tem vários tipos de caneta de poder na mão da sociedade que a gente precisa unir elas para esse caminho mesmo, assim.
Tava pensando aqui que o Léo falou, porque a gente está falando dos problemas que a gente está vendo muito na TV, né, com o que está acontecendo agora de mudanças climáticas significativas. Só essa semana em BH, eu fui do frio ao calor em um dia só, e isso é um efeito colateral disso, assim, também, né, do quanto forte a gente está vendo isso. Mas mudando um pouco a perspectiva, quais são as possibilidades, porque a gente está vendo as empresas caminharem para SD ou outras avaliações de impacto, né? Para elas terem esse posicionamento. Como que o mercado econômico, tanto de investimentos, e aí pode ser para os dois, assim, essa pergunta, mas tanto de investimento quanto de oportunidades tem para as empresas, tanto as de inovação quanto as empresas que já existem nos modelos, que oportunidades elas têm e por que é importante elas olharem para isso também do ponto de vista de desenvolvimento econômico? Bom, eu vou começar falando mais geral aqui, depois o Fernando pode fazer uma complementação. Eu acho que está ficando muito claro que mais do que uma ação voluntariosa, né, de integrar questões ambientais e estar atento ao impacto que a empresa causa no seu contexto mais imediato e mesmo em escala global, né, a gente lembrar que a gente fala de emissões de economia de baixo carbono aqui, os gases que são emitidos na China estão alterando o clima no planeta e está fazendo chover mais na Europa e está fazendo chover menos na Amazônia, né? Então, e vice-versa, né? O fogo que a gente queima aqui na Amazônia está alterando o clima da Europa, dos Estados Unidos e do sul da América do Sul. Então, a gente está realmente todo mundo no mesmo barco. Não no mesmo barco, mas na mesma tormenta, né? Tem gente que está num barco melhor que o outro para encarar isso. Mas acho que está ficando claro que não só é necessário integrar esses impactos em função de uma visão de mais longo prazo, mas também que se trata de e mais do que uma oportunidade também, de uma necessidade, né? Existe um contexto que está se alterando, as análises de risco estão ficando um pouco mais complexas, existe todo um processo de reputação que começa a ser envolvido, existe uma mudança comportamental também dos clientes, né, e dos investidores. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas em saber de onde vem aquele produto, onde que o meu dinheiro está indo, né? Quando eu coloco meu dinheiro naquela empresa ali, quando eu compro a ação X, o que essa empresa faz com esse dinheiro, né? Existe cada vez um número maior de pessoas preocupadas com isso, né? Então, existe inclusive um mercado que está se formando de investidores, de pessoas que estão um pouco mais atentas ao que está acontecendo além do imediato, né? Então, antes até de falar de oportunidades, assim, tem um mercado se posicionando, se redesenhando. Quem não se colocar e quem não se ajustar, inevitavelmente, assim, até por condições climáticas, né, que é o que a gente está falando, um novo contexto climático, essas pessoas vão ficar fora. Elas vão se tornar inviáveis, né, no médio prazo. Então, tem um desenho se formando e um contexto se redesenhando que cria, por um lado, obrigações, né, novos contextos regulatórios e novas metas e novos padrões sendo definidos. E, claro, se é um mercado novo, se é um desenho novo, começam a aparecer oportunidades, né? Oportunidades. Quem se coloca melhor, quem entende como é que isso está acontecendo, acaba se posicionando melhor e tendo, inclusive, impactos econômicos positivos, né, no seu modelo de negócios, né? A gente começa a falar muito agora de um conceito no mercado financeiro que chama greening, né, que é exatamente isso, assim, você começar a integrar variáveis clima nas suas decisões de investimento, não só passa a ser, se demonstra ser mais inteligente do ponto de vista climático, mas também financeiro. Seus retornos tendem a ser melhor, inclusive porque as empresas que você investe são empresas mais resilientes a esse contexto econômico. Então, faz sentido você começar a direcionar recursos para linhas de financiamento, para produtos financeiros que levam isso em consideração, inclusive para ter um retorno financeiro mais favorável. Ótimo. Tá. Seguindo um pouco na linha do que o Leonardo estava comentando, eu acho que também vale a pena tentar trazer um pouco, acho que não essa visão do financeiro, mas o que seria oportunidade e tentar assentar um pouco que seria oportunidade para uma área de TI, entende? Tecnologia de informação, que talvez seja a maior parte do público que a gente esteja conversando aqui, né? Por que Green TI, né? Vocês até colocaram isso. Por que a TI ela também tem que ser verde?
Primeiro, uma questão que o Leonardo colocou logo no início, seja qual for a nossa empresa ou qualquer ação que a gente faz, a gente tem um impacto climático, porque a gente tem emissões de carbono no nosso dia a dia, tá certo? Isso não é diferente para a área de TI, vocês também têm, só que talvez seja um pouquinho mais distante da realidade, né? Eu lembro uma vez que eu estava participando de uma conversa com o pessoal da IBM, e daí eles estavam discutindo qual que é o maior impacto climático que eles tinham, e daí eles descobriram que o maior impacto climático que eles tinham era resfriamento daquelas centrais, onde eu não sei usar o nome agora, que vocês vão saber usar muito melhor do que eu, né, mas quando a gente coloca para nuvem, né, não vai para nuvem, vai numa central onde eles deixam tudo isso armazenado. E são prédios grandes isso, né, e são superaquecidos, e eles precisam resfriar, entende? Então, isso existe um consumo energético e emissão de carbono tremenda, tá? Então, só para trazer algumas coisas que a gente nem imagina que existe, mas existe, né, e o pessoal tá ali tentando mitigar esse impacto. Por outro lado, o que eu vejo que existe assim é muita oportunidade, né? Tanto uma oportunidade assim de trazer soluções para esses desafios climáticos, que era o que eu já estava comentando, né? Quanto soluções são mais focadas nessas soluções para os desafios climáticos. Do seguinte ponto, entende? Muitas vezes nós desenvolvemos algumas tecnologias e não conseguimos perceber que podemos aplicar em diversos setores. Quando a gente fala de multissetorial também lá na Climate Ventures, é olhar um pouco disso. Que tipo de tecnologia está sendo desenvolvida em qualquer canto do mundo para uma aplicabilidade completamente diferente, mas que a gente pode usar isso para mitigar ou adaptar as questões climáticas, entende? É esse tipo de olhar. Então, é como que vocês podem também olhar esses desafios climáticos como um campo de aplicação das tecnologias que são desenvolvidas atualmente pela área de TI. Tá? E isso é muito grande. Mais recentemente, a gente tem percebido, por exemplo, que o setor de agricultura tem se tornado cada vez mais tecnológico com a tal da agricultura de precisão. O que é agricultura de precisão, no final das contas? É você ter um sistema de informações implementado, onde você consegue entender o quanto e quando tua planta precisa de água, nutrientes, adubação, luz solar. Entende? Então, e tudo isso vai porque existe um sistema integrado que está juntando informações em grande quantidade e em muita frequência. E com essas informações em alta frequência e muita quantidade, você começa a ter decisões sendo tomadas de maneira mais assertiva. Então, é isso que tem sido feito. Então, você vê como que um sistema, né, de tecnologia de informação implementado para um setor que pode parecer distante, fornece muitos impactos positivos em questões climáticas. Por que em questões climáticas, eu digo? Porque na agricultura existe muito desperdício em relação a nutrientes que são colocados, né, erosão do solo e por aí vai. Então, quando eu torno a agricultura mais eficiente, ela se torna uma agricultura que emite menos carbono e tem uma menor exigência de novas áreas para fazer aquela mesma atividade. Então, essas são as correlações. E não fica só aí. Acho que uma outra oportunidade, assim, rapidinho, que eu queria trazer para vocês, a Microsoft tem um programa chamado Inteligência Artificial para a Terra, né? AI for Earth, onde ela está colocando toda a tecnologia disponível da Microsoft junto com seus pesquisadores à disposição para trazer soluções para o bem do planeta, entre eles os desafios climáticos, sobretudo em relação ao mapeamento. Então, entender de uma maneira muito mais rápida e inteligente onde o uso do solo está sendo alterado, onde está tendo queimada, como eu posso reconhecer espécies diversas com imagens e por aí vai, e uma quantia enorme de tecnologias, né, de inteligência artificial, deep learning, enfim, esses nomes que eles têm aplicado para salvar a Terra. Então, fica aí as oportunidades. E só complementando, né, Fernando? Eu acho que tem um aspecto assim, a gente tem citado muito essas grandes empresas, né, que, claro, de alguma forma elas capitaneiam, sobretudo essas de tecnologia, né, esse mercado e direcionam um pouco isso, né? Mas essas soluções se aplicam a toda a cadeia, né, não necessariamente à grande empresa, né, mas a todo, eventualmente em alguns setores industriais as emissões acontecem não necessariamente no core business, né, mas nos serviços que atendem àquela empresa e que esses sim podem, através de tecnologia, reduzir as suas emissões e na cadeia como um todo a gente acaba conseguindo chegar num resultado positivo, né? Que esse é um grande desafio, né? Grandes empresas estabelecem metas, objetivos de redução de emissões, mas apenas parte dessas emissões são de sua responsabilidade direta. Existe uma grande quantidade dessas emissões que estão ao longo da sua cadeia e aí sim existe todo um desafio de conseguir implementar essas tecnologias
em empresas que não têm mesmo capacidade de investimento, mesmo capacidade de conhecimento técnico, né, para avançar nessa agenda. Então, aí vem a importância dessas soluções para a gente avançar também com essas empresas de menor porte. Quando eu fico pensando no mundo de oportunidades, até das conversas que eu tenho com vocês, é isso mesmo, né? A gente tem tanto as soluções tecnológicas diretas, quanto em toda essa geração, essa cadeia de geração de valor, assim. E nas pesquisas eu vi que até a área de dados, né? Tem muito investimento para desenvolvimento da área de dados, para poder entender onde que estão os principais emissões de carbono que ainda não foram necessariamente reconhecidas, ou até na geração da cadeia de valor, onde que estão os principais gaps ali das grandes empresas. E eu tinha pensado uma coisa, eu esqueci. Mas... Então, deixa eu fazer um parênteses em relação a isso, essa questão de dados. Se você for analisar, a ciência climática é dados puro, tá certo? O Leonardo pode até explicar melhor, mas é isso, é modelagem de dados, é olhar o passado para prever o futuro, e hoje uma das grandes dificuldades realmente é dados em qualidade para que a gente possa prever com cada vez mais assertividade esse futuro. Sim, eu lembrei o que ia falar. E a gente está vendo, pelas pesquisas que eu fiz, segundo uma delas, um dos relatórios que eu vi, as mudanças climáticas farão 100 milhões de pessoas caminhar, 100 milhões de pessoas caminhar para a extrema pobreza se a gente não mudar nossa forma de agir até 2030, né? Então, para além de todos os problemas climáticos que a gente está vendo, a gente também vai ter problemas econômicos e sociais de níveis cada vez mais complexos dentro das cidades. E aí, o que a gente está observando aqui enquanto Impact Hub, que a gente trabalha muito também com essa parte do governo, é que o governo está abrindo laboratórios de inovação ou processos de inovação aberta para achar soluções para dentro das cidades. Então, só dando esse panorama para a galera de tecnologia, assim, né? Então, o governo precisa resolver problemas complexos na cidade, e aí ele abre processo de inovação aberta. A gente teve até o CID agora em Minas Gerais, que vai... startups e tecnologias que já existem, que foi o que o Fernando falou, assim, que já funcionam para alguma coisa e que não sabiam que podiam resolver problemas mais direcionados, que é problema de segurança pública, né, essas coisas assim. E eu acho isso um mercado fascinante, né? Tanto o mercado de você apoiar o desenvolvimento de cidades sustentáveis, tanto o mercado de você fazer um investimento nessa cadeia de geração de valor. Existe uma gama muito aberta e muito ampla para investimento nessas frentes, né? Que a gente precisa do apoio da tecnologia com toda certeza. Bom, eu queria ficar conversando horrores. Eu acho que isso é só um panorama do tema, assim. A gente Impact Hub convidou esses dois parceiros porque a gente está desenvolvendo um fórum do clima exatamente para falar sobre negócios e as soluções climáticas, né? E os links climáticos, assim. Então, quem tiver mais interesse nesse assunto pode ficar de olho nas nossas redes sociais. Esse fórum vai acontecer até o final do ano. E eles são os parceiros que estão desenvolvendo junto com a gente as frentes tanto de inovação quanto de capacitação, né? Porque acho que a gente está falando de pontos de vista, de questões ali muito superficiais, mas tem muita coisa para desenvolver ali dentro, né? E acho que uma coisa que eu sinto que o mercado pode ajudar e que a gente, né, como parceiros, pode ajudar, é as empresas que já existem ou as empresas que estão procurando novos mercados, a elas perceberem as oportunidades, os caminhos possíveis, né? Encontrar onde a gente conecta esses muitos setores, assim. Eu queria muito agradecer a conversa. Eu estava nervosa, porque esse assunto me deixa nervosa, principalmente quando eu começo a pesquisar. Mas é sempre ótimo e é sempre uma aula ouvir vocês. Obrigada, viu? Eu agradeço pelo convite, né? E reforçando, né, esse fórum aí que vai acontecer, que a gente quer trazer exatamente isso, né? Oportunidade de a gente conversar um pouco mais de calma e até capacitar as pessoas sobre algumas questões climáticas e o que são esses desafios que estão colocados aí, né? Ao mesmo tempo que a gente conecta pessoas que já estão trabalhando na área, já estão atuando com as oportunidades e com as demandas de mercado, né? Então, é um evento bem bacana hein, que a gente está preparando com carinho para vocês aí em novembro desse ano, se Deus quiser, né, Ana? Se Deus quiser. E os patrocinadores também. Obrigado, pessoal, também.
e a gente conversa então em novembro e espero encontrá-los lá para aprofundar a discussão. Ótimo, obrigada.